Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 26, cujo título é Neurônio e Potencial de Ação. Revisitando aí alguns aspectos mencionados na aula anterior, volto aqui ao cérebro humano, então eu tenho aqui um crânio com um cérebro inserido aqui na caixa craniana, um rosto olhando para a direita. Então aqui eu tenho o hemisfério direito do cérebro e algumas estatísticas, alguns números sobre esse cérebro. Ele tem aproximadamente 2% da massa total do corpo humano. Em termos de consumo, ele consome aproximadamente 20% do oxigênio e 25% da glicose do corpo humano. Mas é importante frisar que, apesar dessas estimativas poderem estar um pouco enganadas e variar ligeiramente de pessoa para pessoa, o ponto importante aqui é que é um órgão energeticamente caro, custoso, né? Ele custa muito para ser mantido, porque ele consome muita energia e, de fato, ele é essencial para a manutenção da vida. E é importante frisar, né, bater nessa tecla, eu já falei no vídeo anterior, mas apenas para desfazer um neuromito, nós utilizamos 100% do nosso cérebro. Né? O neuromito é de que nós não utilizamos 100% do nosso cérebro, nós usamos 5%, 10%. Bom, você pode falar que nós não usamos 100% do nosso potencial. Você pode falar, por exemplo, no tempo que eu passo em rede social ou fazendo coisas supostamente inúteis, mas essa é uma questão relativa, né? É uma questão de apreciação do que você considera útil ou não, relevante ou não, e não vem ao caso eu falar aqui sobre isso, né? Mas o fato é que, independentemente se você está assistindo a esta aula, assistindo a um outro curso, fazendo faculdade, aprendendo inglês, ou vendo dancinha no TikTok, em todos os casos você está utilizando 100% do seu cérebro. E apesar de eu ter chamado essa região aqui como a nossa unidade de processamento central, ela não é unitária, mas ela é composta de células básicas, que são as unidades básicas de processamento dentro da unidade maior, que são os neurônios. Então, célula neuronal, ou também chamada de célula nervosa. O cérebro é composto aproximadamente por 100 bilhões de neurônios. Estimativas mais específicas, empíricas, aí, jogam esse valor para aproximadamente 86 bi pela Suzana Ercolano. Em termos de comunicação, essa comunicação entre neurônios é feita por meio de comunicação eletroquímica, então temos os pulsos elétricos aqui transmitidos pelo neurônio e que ao final culminam na liberação de neurotransmissores aí que excitam ou inibem os próximos neurônios, aí os neurônios pós-sinápticos. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A estimativa é que nós temos aproximadamente 100 trilhões de sinapses. Nós podemos pensar essas sinapses, né, essas 100 trilhões de sinapses, como o número de amigos que todos os número de amizades que todos os neurônios têm ali dentro dessa, entre aspas, rede social ali dentro do cérebro, né? Então tem esse número de conexões aí entre pares de neurônios. E aí é que aparece uma ressonância magnética, né, mostrando aí o cérebro, né? Então basicamente essa ressonância ela é capaz de avaliar a densidade de diferentes regiões, a diferente coloração que tem aqui tem a ver com a densidade das regiões mais densas e menos densas, tá? Então, basicamente eu estou mostrando essa imagem só para reforçar que nós temos uma região aqui que é chamada de área cinzenta, que é a região mais cortical, né, mais próxima ao crânio, e essa região do meio aqui mais cinza claro, que é chamada de área branca, né, ou massa branca. Basicamente, a região mais cortical é onde tem essa região dos neurônios, que é o soma, né, ou a região aqui do núcleo, onde está o núcleo do neurônio, e essa região aqui axonal, que seriam as conexões, né, seria o cabeamento do neurônio, ele é envolvido por uma região ali gordurosa, né, que é chamada de bainha de mielina, que basicamente dá essa coloração mais esbranquiçada e por isso as densidades distintas da região ali que seria a massa branca e a massa cinzenta e a massa branca. Bom, a seguir eu quero falar brevemente da doutrina do neurônio. Então a ideia de que o cérebro é composto por unidades menores, que são as células nervosas, não veio de graça, mas foi construída historicamente a partir do processo de pesquisas científicas. O nome associado é do pesquisador espanhol Santiago Ramón y Cajal, que é este homem bonito aqui da foto. Ele é considerado um dos pais da neurociência moderna.
ele foi um médico, ilustrador. Na verdade, ele queria ser artista, mas o pai dele queria que ele fosse médico. Então, ele partiu para os estudos de anatomia dele e tentou associar duas paixões dele ali, né? Que acabou se tornando a medicina, né? Os estudos, o entendimento do corpo humano e as ilustrações. E ele produziu várias ilustrações mostrando a concepção que ele tinha aí da ideia do cérebro ser composto por neurônios, né? Então, a doutrina do neurônio se opõe a uma outra hipótese à época, que era a hipótese da formação reticular, de que a ideia é que o cérebro era uma coisa só, né? Ele não era composto por unidades menores. Essa ideia esteve associada a um outro pesquisador chamado Camilo Golgi, que inclusive o Camilo Golgi desenvolveu uma técnica de coloração para estudos histológicos, que são estudos que tentam entender qual que é a composição celular de diferentes tecidos do corpo humano, e utilizando essa técnica de um rival seu, ou seja, de um pesquisador que tinha uma hipótese distinta da estrutura cerebral, o Camilo Golgi conseguiu estudar o cérebro e chegar à ideia de que a unidade básica do cérebro é o neurônio, né, por meio de seus estudos histológicos, utilizando a técnica do Camilo Golgi. E, curiosamente, o Camilo Golgi, por meio do desenvolvimento dessa técnica de coloração, né, para tentar identificar diferentes estruturas celulares ali nos tecidos do corpo humano, e o próprio estudo do Santiago Ramón y Cajal, mostrando que a teoria do neurônio, né, a doutrina do neurônio, tinha mais suporte do que a teoria da formação reticular. Ambos dividiram o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, apesar deles terem visões opostas aí sobre a estrutura cerebral. Então, acho importante destacar aqui que essa ideia foi construída aí ao longo dos séculos 19 e 20. E aí aqui eu trago o neurônio. Na verdade, eu tenho 2 neurônios aqui, mas a representação clássica dele é essa daqui. É importante dizer que existem diferentes tipos de neurônios, né? Neurônio motor, neurônio sensorial, interneurônio. Mas eu quero destacar esse que é o mais caricato aqui, né? Que são as representações de livros didáticos, né? Não necessariamente ele está representado em proporção. Muitas vezes essa região dele aqui, que é o axônio, é mais comprida em relação ao corpo celular. Então vamos a alguns destaques aqui, né? Nós temos o corpo celular, onde temos ali o núcleo do neurônio, né? Vão ter os ribossomos, né? Retículo endoplasmático, mas eu não quero me focar nessa parte tão específica de biologia celular. A ideia é que aqui nós temos esses ramos aqui, esses galhos, que são chamados de dendritos, ok? Então são esses pequenos galhos aqui que servem justamente para aumentar a possibilidade de conexão com outros neurônios, tá? Então, é por aqui que, por exemplo, eu vou ter outros neurônios aqui, que o final desses neurônios vão se aproximar do início desses e vai permitir a comunicação entre neurônios, né? A ideia, no fim das contas, é a comunicação entre eles. E aí que ao final do soma, eu vou ter uma região aqui que é um eixo, e por isso que chamo de axônio. O axônio vem de axis, né? Eixo. Então, eu vou ter um eixo aqui, vai ser uma região comprida, e essa região aqui vai ter como final aqui os botões terminais do meu axônio, que são as regiões onde vão ser liberados químicos ali, que são chamados de neurotransmissores, que vão se comunicar com o neurônio pós-sináptico. Nessa representação aqui eu estou chamando esse neurônio de pré-sináptico e esse de pós-sináptico. Evidentemente que numa outra conexão, se eu tenho outro neurônio aqui, o outro neurônio em relação a esse ele vai ser o pré-sináptico e esse vai ser o pós-sináptico em relação àquele. Então esse pré-sináptico e pós-sináptico é muito relativo ali na nossa representação esquemática. O axônio vai ser a região onde vai começar aqui um pulso elétrico, vai ser transmitido, tá? E ele vai culminar aqui esse pulso elétrico até o final, e quando ele chega aqui ao final é o que estimula os botões terminais ali a liberarem, por meio de pequenas bolsinhas chamadas de vesículas, os neurotransmissores na fenda sináptica. Eu vou falar disso depois, brevemente também, que é o que vai fazer a comunicação com o neurônio pós-sináptico. Então a direção do pulso nervoso ela segue do corpo celular, também chamado de soma, até os botões terminais, é nessa direção. E como eu disse, aqui no axônio nós temos uma região, uma estrutura gordurosa, né, lipídica, que é chamada de bainha de mielina. Então você vê que são várias bainhas que nós temos aqui, e essas bainhas funcionam como uma fita isolante. E a principal função dessas bainhas
é fazer com que o pulso elétrico seja transmitido de maneira mais rápida. Então, a velocidade da transmissão do impulso elétrico é aumentada pela presença de bainhas de mielina. Em alguns casos, algumas condições clínicas, essa bainha de mielina é comprometida e justamente uma da consequência é um processamento da informação mais lento, porque os pulsos elétricos são transmitidos com menor velocidade. E nós temos pequenas regiões entre as diferentes bainhas que não têm a mielina. E basicamente faz com que a informação passe rápido e acelere e desacelere aqui, que é o que é chamado de condução saltatória. Okay? Eu não tenho uma representação aqui esquemática com GIF, com vídeo para mostrar isso, mas vocês podem procurar depois no YouTube a condução saltatória. Vai mostrar exatamente esse processo da transmissão do pulso elétrico daqui, do início até o final do neurônio. Aí, para finalizar nesse slide, se eu der um zoom aqui numa região fronteiriça do neurônio, nós vamos ter aqui uma membrana ao longo do neurônio. Basicamente, a membrana é o que separa o meio interno do neurônio do meio externo. Essa membrana tem permeabilidade seletiva, significa que nem tudo entra e nem tudo sai. E existem canais específicos para que haja a entrada, o acesso e a saída de compostos químicos. E nós temos íons dentro do neurônio e íons fora do neurônio. Okay? E um ponto importante é nós considerarmos qual é a polaridade desse neurônio em estado de repouso. É o que eu vou falar aqui nesse slide. Então, o potencial de membrana se refere à diferença de carga elétrica nos meios interno e externo do neurônio inativo. Então, quando eu coloco eletrodos ali, por exemplo, um no meio externo e um na membrana, né, no meio interno do neurônio, eu posso fazer uma comparação, uma mensuração relativa da voltagem ali, né, da carga elétrica. E o que eu constato, nesse caso, é que quando o neurônio está em repouso, representado por essa linha vermelha mais ou menos até aqui, a voltagem dele é de menos 70 milivolts. Né? Isso é um valor aproximado, pode ser um pouco maior, um pouco menor, a depender da região. Mas a ideia é que quando não há estimulação, ou seja, quando o neurônio está em repouso, o potencial de membrana ali seria de menos 70 milivolts. Ok? Então, em repouso, é essa voltagem dele. Eu estou falando isso aqui no eixo X, eu tenho uma escala, quando for falar um pouco mais desse gráfico, a escala aqui é em milissegundos, tá? Ou seja, 1/1000 de segundo. Okay? Então, quando a gente falar do potencial de ação, vocês vão ver que é algo que acontece muito rápido nessa escala aí de milissegundos. O que seria o potencial de ação? O potencial de ação funciona segundo o princípio do tudo ou nada. O potencial de ação é quando há troca de íons do meio interno com o meio externo, e essa troca de íons é o que leva ao impulso elétrico. Então, o que acontece esquematicamente? Então, aqui eu tenho o corpo celular, aqui eu tenho o axônio, né, que eu removi nessa representação a bainha de mielina, que ela não é relevante nessa representação, e aqui eu tenho os botões terminais ali no final do axônio. Então, os sinais negativos aqui no meio interno não estão representando especificamente íons negativos, porque eu tenho íons positivos também no meio interno do neurônio, mas representa que o meio interno é mais negativo em relação ao meio externo. E quando há essa troca de íons, momentaneamente tem um aumento da voltagem no meio interno em relação ao meio externo, que é representado pela subida aqui, que é o que a gente chama de despolarização, ou seja, o meio interno se torna menos negativo, eventualmente até um pouco positivo. A gente vê aqui que chega a mais 40 milivolts, ok? E a direção do pulso elétrico vai tendo a troca, que vão abrindo os canais voltagem dependentes, em que ocorre a troca de íons, e é o que desencadeia o potencial de ação, e depois nós temos a repolarização. O que é a repolarização? Note que aqui o meio interno está mais negativo. Quando ele fica mais positivo, eu despolarizei. E quando ele voltou a ficar negativo, eu repolarizei. Tá? E note que ele tem um período que ele fica ainda mais negativo, né? Que há uma hiperpolarização. Ou seja, esse período aqui, em que ele ficou ainda mais negativo do que o basal, é um período em que a gente chama de período refratário, em que se torna menos provável
né, do neurônio produzir um outro potencial de ação, porque ele está ainda mais negativo. É quase como se fosse um período que, tipo, não consigo produzir um outro potencial de ação agora, porque eu preciso voltar para o meu basal, para o meu estado de descanso ali, de repouso, ok? E aí eu coloquei que o potencial de ação funciona segundo o princípio do tudo ou nada. O que acontece? Eu tenho um estímulo, né? Esse estímulo aqui eu posso pensar num estímulo externo, por exemplo, colocar o dedo numa agulha, né, e machucar o dedo, um som, uma luz. Mas vamos pensar no estímulo aqui, algo estimulando o próprio neurônio, né, para ficar mais simples. Esse estímulo, se ele for muito pequeno, por exemplo, se ele for da ordem de 5 milivolts, menos 70, eu vou a menos 65. Se ele não chegar nesse limiar, que é de aproximadamente menos 55, o potencial de ação não acontece. Ou seja, o potencial de ação é tudo ou nada no sentido de que se ele chegar e ele ultrapassar o limiar, o potencial de ação vai acontecer. Se ele não ultrapassar o limiar, ele volta para o seu repouso, né? Então, ou ele acontece, ou ele não acontece. Não existe um potencial de ação muito maior, um potencial de ação muito menor. E aí vem aquela pergunta, né? Mas se o potencial de ação, se a informação é representada por essa função aqui que relaciona o tempo com a voltagem, como que a informação é representada no cérebro? Uma das características é que a informação é representada não pela forma da função aqui que representa o potencial de ação, mas pela frequência. Então, por exemplo, uma determinada dor, estou só ilustrando aqui, gente, eu não sou expert em dor, mas uma determinada dor pode ser representada por uma função que ocorre aqui de tempos em tempos assim. Talvez uma dor mais intensa seja representada por vários potenciais de ação ocorrendo num intervalo menor, ou seja, a taxa de disparo, o quanto de pulsos elétricos são transmitidos ao longo do tempo e o padrão das taxas de disparo numa população de neurônios pode ajudar a representar a informação como uma representação de uma informação mais dolorosa, menos dolorosa, ou a qualidade também dessa dor, ok? Então, o sinal elétrico vai ser transmitido sempre nessa direção, ou ele ocorre ou ele não ocorre, e aí tem algumas implicações, né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui neste vídeo, porque não é o objetivo, vou falar em outro momento, quando eu estiver falando de algumas técnicas de avaliação, de mensuração do funcionamento cerebral, mas eu posso ter técnicas que vão tentar avaliar, por exemplo, o padrão elétrico do cérebro, como, por exemplo, o eletroencefalograma. Evidentemente que ele não vai conseguir captar, e eu vou falar disso no futuro, ele não vai conseguir avaliar a atividade elétrica de um neurônio específico, mas de uma população de neurônios, ou seja, a soma ali da atividade elétrica numa determinada região, não de um neurônio específico. Mas, subjacente a isso, eu tenho a ideia de que estão acontecendo potenciais de ação. A premissa básica é, eu quero avaliar a atividade do cérebro em função de alguma tarefa que eu passei para os participantes fazerem ao longo da tarefa. E a pessoa aí coloca uma touca na cabeça e eu vou tentar avaliar essa atividade elétrica. Algumas outras técnicas de estimulação do cérebro, elas tentam fazer o quê? Elas tentam mudar a voltagem, né? A carga elétrica relativa, né? A diferença de carga elétrica ali, quando os neurônios estão em repouso. Então, algumas técnicas podem tentar hiperpolarizar o neurônio, ou seja, deixar a voltagem ainda mais negativa. E o que acontece quando você deixa a voltagem do neurônio mais negativa? Você diminui a probabilidade dele disparar, dele ter um potencial de ação, porque ficou mais negativo ainda. Ele tem que receber mais informações positivas, né, excitatórias, para que ele dispare. Então, hiperpolarizar é deixar mais negativo, tá? Até mudar aqui. Então, se ele fica mais negativo, ele está hiperpolarizado, então a chance dele ter um potencial de ação é menor, porque daí se ele está aqui, por exemplo, ele precisa de mais informação positiva. Então imagina o seguinte, né? Eu vou fazer uma metáfora meio antropomórfica aqui, mas basicamente, imagina o potencial de ação como informações tentando convencer você a ir para o bar, ir para o rolê. Se eu dou uma estimulação elétrica no cérebro que te joga mais para baixo, qual que é a chance de você ir para o bar, ir para o rolê? Pô, precisa ter muito mais gente te animando, te incentivando para ir para esse rolê, do que se você tivesse já mais propenso a isso. Eu posso ter uma outra estimulação elétrica que, na verdade, vai ter um efeito oposto. Pode colocar aqui, por exemplo. Né? E aí eu estou mais despolarizado, mais próximo de ter um potencial de ação, porque menos estímulos, já estou motivado.
tipo, é só chamar, já estou pilhado para sair. Então chamou ali, passou do limiar, tem o potencial de ação. Algumas técnicas vão aumentar aqui a estabilidade neuronal e vão tornar mais provável ter um potencial de ação, e outras técnicas não, elas vão justamente causar o potencial de ação. Então são técnicas mais causais mesmo, que elas geram o potencial de ação, né? E fazem com que a informação elétrica ali seja transmitida mesmo. Então a ideia básica aqui seria que sinais excitatórios, vou colocar aqui um positivo, um sinal que é excitatório, ele despolariza a membrana celular. Por quê? Porque se ele é excitatório, esse meio interno, que é mais negativo que o meio externo, ou ele vai ficar positivo ou ele vai ficar menos negativo, né? Então, se ele é negativo, ele vai ficar um pouquinho menos negativo, ele vai subir um pouco. São os amigos animando para você ir para o bar. Agora, um sinal inibitório, ele tem um efeito contrário, né? O inibitório vai deixar mais negativo ainda em relação ao meio externo. O meio interno vai ficar mais negativo, ele vem aqui para baixo, e a célula fica hiperpolarizada. Então, excitatório despolarizada para cima e inibitório hiperpolarizada. Em relação ao basal, ele está mais para baixo, tá? Então, seria essa relação. Menos provável. Então, o inibitório seria a pessoa assim, nossa, hoje não tem festa boa, né? Hoje está meio tempo de chuva, está frio, tá bom ficar em casa, debaixo das cobertas, ok? Então, seria inibição ali do neurônio. E pode ser que um neurônio ele transmita informação para outro neurônio que seja uma informação inibitória também, tá? Mas a informação ainda está sendo transmitida, uma informação de inibição. É claro que a gente está simplificando muito do ponto de vista didático, mas considere que esse neurônio aqui ele está recebendo informações, né? Ele tem conexão com outros neurônios, e um está animando ele para ir para uma festa, né? Um sinal excitatório, por exemplo, o outro está desanimando, o outro está animando, e o outro está animando. E o outro está animando. Na hora que você soma tudo isso daqui, pode ser que ele passe do limiar e eu tenha o potencial de ação, né? Mas pode ser que eu tenha muitos negativos aqui, e aí o sinal inibitório vence. Então depende ali das conexões sinápticas desse neurônio, que nesse exemplo agora ele se tornou um neurônio pós-sináptico, com os neurônios pré-sinápticos que vêm antes, ok? E aí nós chegamos na sinapse. O que seria a sinapse? A sinapse basicamente é uma fenda, é um espaço entre os neurônios que leva à comunicação química entre eles por meio de neurotransmissores. Então, quando eu penso no final do neurônio, aqui eu posso pensar o neurônio como neurônio de pé. Então, deixa eu colocar ele aqui, fazer o meu desenho aqui tosquinho, né? Óbvio que eu não sou o Santiago Ramon e Cajal, né? Então, aqui está o meu neurônio, ele vai ter aqui o axônio dele, tá? E aqui ele vai ter os botões terminais dele aqui, e essa região aqui seria o zoom aqui de um botão terminal desse neurônio. Então seria essa região aqui que eu dei um zoom, tá? Dei um zoom aqui no meu neurônio. Basicamente eu tenho esse botão aqui terminal e tem um outro neurônio aqui já. Posso pensar isso aqui como dendrito, talvez de um outro neurônio. Então, um outro neurônio que está aqui em algum lugar, né? E aqui eu tenho uma regiãozinha que seria a fenda sináptica aqui. Bom, quando o sinal elétrico chega aqui embaixo, então ele flui aqui nessa direção, né? Quando ele chega aqui embaixo, vai liberar, né, essas bolsinhas aqui, essas vesículas. Elas contêm neurotransmissores, diferentes neurotransmissores. Eu não vou falar sobre eles no vídeo de hoje. Mas aí nós temos vários: acetilcolina, epinefrina, serotonina, dopamina, GABA. E cada um deles vai ser mais abundante em diferentes regiões do cérebro e vai ter diferentes funções aí sobre processos cognitivos. O meu objetivo não é falar sobre eles hoje. A ideia é que basicamente eles vão ser liberados aqui na fenda sináptica, e no neurônio pós-sináptico eu vou ter alguns receptores que eu posso pensar como fechaduras, né? Esse é o exemplo que o meu professor dava na faculdade, um ótimo exemplo. Então pensa que eles são fechaduras e os neurotransmissores são chaves. Então eles têm um determinado formato. Imagina que tem um neurotransmissor e eu vou recorrer aqui a uma lógica bem simples mesmo. Então vamos supor que tem um neurotransmissor com um quadrado, por exemplo, para simplificar. E eu tenho aqui um receptor que ele tem um formato ali nele que é um quadrado. Então, quando eu colocar esse quadrado aqui, a chave na fechadura, ele vai se comunicar com outro neurônio e pode levar ali a um novo potencial de ação no neurônio pós-sináptico.
Ele pode seguir transmitindo informação, a depender das informações que ele está recebendo de outros neurônios também, né? Agora, eventualmente, se eu tenho um neurotransmissor com uma determinada característica, né, a chavezinha, e a fechadura é diferente, vamos dizer que a fechadura que eu tenho ali é um triângulo, por exemplo, ele não vai estimular ali, então ele tem que achar aí um receptor que é condizente com a característica dele, né? Para ele se ligar, para ele fazer essa associação e se comunicar com o neurônio pós-sináptico, ok? Bom, para finalizar, qual é a relevância disso para quem está estudando psicologia? Ora, esta é a base bioquímica, basicamente, do funcionamento cerebral, né? Eu, por exemplo, não estudo isso porque eu não estudo o lado da psicofarmacologia, mas é um estudo extremamente relevante. Imagine que eu quero compreender a depressão, a ansiedade, e eu consigo compreender neste nível de análise mais neuroquímico que a ansiedade ou depressão está relacionada a determinados transmissores estarem superabundantes, né, em superávit ou em déficit, né, em falta no cérebro, e que eu consigo produzir determinados medicamentos que aumentam a produção, aumentam a recaptação desses neurotransmissores, aumentam a disponibilidade deles na fenda sináptica ou diminuem a disponibilidade deles na fenda sináptica. Isso tem consequências comportamentais na qualidade de vida das pessoas. Então, essa é a relevância. Eu não vou me focar muito nisso nos próximos vídeos. Esse foi um vídeo específico em que eu fui mais para o nível microscópico, né, celular mesmo, do neurônio, potencial de membrana e potencial de ação. E nos próximos vídeos eu volto a falar do cérebro de uma perspectiva um pouco mais macroscópica para a gente entender esse fascinante órgão do corpo humano. Ok? Então por hoje era só isso. Agradeço a atenção de todos e de todos e até o próximo vídeo.